Nós iniciamos o conteúdo de filosofia do ensino médio falando de feudalismo e renascimento, justamente porque ambos exercem uma influência enorme sobre a construção da filosofia política a partir do século XV. Quando falamos de feudalismo, falamos de um período que vai do século V, ou talvez IV, até o século XVIII. E nesse sentido, a construção teórica do feudalismo é justamente um sistema de explorações daqueles que eram conhecidos como vilões e vassalos, que eram, na sua maioria, gerenciados pelos chamados camponeses. No entanto, todos eram tidos pela nobreza como camponeses. Falando de feudalismo, nós precisamos falar de um processo de exploração contínua que inicia-se com a queda do Império Romano no século VII. Dessa maneira, a característica principal do feudalismo seria um sistema de camadas sociais ou de um início de uma estratificação social. Como assim? Nós temos em uma escala decrescente o rei, depois os nobres e o clero, posteriormente os cavaleiros, que eram, na sua maioria, filhos de nobres, ou seja, pertenciam à realeza, e os indivíduos chamados explorados, que eram os vassalos ou camponeses. Nesse contexto, quando nós falamos desse sistema de explorações, a partir dos vassalos nós temos o servo, do servo, do servo, do rei. Isso porque o rei distribuía à nobreza os seus bens para gerenciamento, ou seja, as terras, que seriam gerenciadas justamente pelos camponeses e trabalhadas pelos vassalos. O vassalo era a menor camada social existente, ou a camada mais explorada dessa estrutura social de toda a Idade Média. De modo que veremos posteriormente, através dos tipos de taxa que o vassalo tinha que pagar e prestar à nobreza, que esse indivíduo só vivia para trabalhar, algo não muito diferente da realidade da maioria dos trabalhadores, ou 85% dos trabalhadores, pelo menos, do Brasil. How do you do? How do you do, good lady? I am Arthur, King of the Britons. Whose castle is that? King of the who? The Britons. Who are the Britons? Well, we all are. We are all Britons. And I am your king. I didn't know we had a king. I thought we were an autonomous collective. You're fooling yourself. We're living in a dictatorship. A self-perpetuating autocracy in which the working classes... A estrutura social do feudalismo, ela começa a se decompor à medida que as necessidades da produção começam a aumentar, a expandir, as cidades vão inchando ou vão se tornando cada vez mais populosas, e a partir desse momento surge a necessidade de pessoas que trabalhem de maneira mais acelerada o processo da produção, ou seja, aquela estrutura arcaica e medieval, um tanto primitiva ainda, né, vai ceder lugar ao papel das cidades, à constituição das cidades. Posteriormente isso vai culminar, por exemplo, com situações como a Revolução Francesa. Ao final da Idade Média, os feudos já não conseguiam mais manter a estrutura alimentar das cidades, as necessidades de produtos das cidades e manufaturas, e a partir desse momento então nós temos a entrada daqueles que chamaríamos de burgueses aqui, ou seja, os donos de grandes ou microcentros de produção. Esses burgueses serão os personagens principais da Revolução Francesa, das constituições republicanas de toda a Europa. Inflamada, ó ditosa aventura,
sair sem ser notada, já estando minha casa sossegada, já estando minha casa sossegada, já estando minha casa sossegada, já estando minha casa sossegada. A estrutura física do feudalismo estava baseada na construção de castelos ou grandes fortalezas, na qual moravam nobres, clero e cavaleiros. Camponeses, vassalos, vilões residiam na sua maioria em pequenas vilas próximas ao castelo. O detalhe é que, se acontecesse uma guerra, aqueles que deveriam ser protegidos pelos cavaleiros ou pelo rei, justamente porque davam ou prestavam os tributos ao rei, eram justamente os camponeses, e esses, por sua vez, iam na frente das batalhas que aconteciam nesse período. Nesse contexto, os mais desprotegidos na história são justamente os camponeses, vassalos e etc. Desse modo, você pode perguntar então por que eles se sujeitavam a esse tipo de exploração. Ora, existe aí então o papel da igreja no contexto da Idade Média. E uma das garantias da igreja em relação ao sofrimento e ao trabalho honesto era o céu. Então era muito fácil manter uma estrutura social como essa se você tem um fator tão predominante na Idade Média, que é o fator do pecado. Ou seja, se revoltar contra a nobreza era se revoltar contra um poder instituído por Deus e, consequentemente, era perder a ideia de céu. Tranquilos. Aguarden. Aguarden. ¡Quietos!